Então, cara, queria agradecer demais da conta que você tá aqui, né? Acho que você já deve me conhecer, né? Eu dou aula lá na Isto de Clínica Médica, sobre eletrocardiograma também. E, cara, o intuito dessa live realmente é a gente saber histórias de sucesso. E você tem uma história de sucesso que a gente quer saber. E antes de você começar, eu queria saber, Kevin, quem é o Kevin? Aonde o Kevin estudou? Quantos anos tem o Kevin? Fala alguma coisa que você gosta de fazer. A gente quer conhecer um pouquinho mais de você. Certo, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite. Como eu falei antes, é uma honra, né, estar aqui conversando contigo. É um professor que eu admiro muito e que me ajudou muito ao longo dessa caminhada. Fez eu gostar mais de clínica médica do que eu já Ah, gostava. obrigado. Então, professor Luigi, eu sou de Cuiabá. Na verdade, eu sou de Campo Verde, é uma cidade do interior do Mato Grosso. Mas eu morei em Cuiabá desde 2012, porque atualmente estou em São Paulo, né? Então, morei em Cuiabá desde 2012, quando eu fui para fazer o terceiro ano, né, do ensino médio. Antes de fazer medicina, eu acabei fazendo engenharia civil, então eu tenho uma graduação, né, em engenharia civil. Posteriormente, decidi fazer medicina, entrei no curso, então me formei na Universidade de Cuiabá. E formei agora, no final do ano passado. Acho que tá mutado. Eu tô aqui falando sozinho. Que legal, cara. Que legal. Tô falando com engenheiro e com médico. Que legal. Exatamente. E me fala uma coisinha, Kevin. Como é que foi a sua preparação, por exemplo? Você saiu do seu internato e já se formou como médico e já entrou diretamente na Aristo? Ou você fazia algum outro cursinho e conheceu a Aristo depois? Como é que foi isso? Então, no quinto ano, eu acabei optando por escolher um cursinho que tivesse um cronograma um pouco flexível, porque eu tinha a ideia de que eu queria conciliar com os conteúdos do internato, né? Então, acabei optando por um cursinho que eu tinha essa flexibilidade de conteúdo, então poderia assistir as aulas conforme as aulas do internato. Hoje, né, vendo assim a experiência que eu tive com vocês, eu me arrependo de não ter fechado o cursinho com vocês no quinto ano, porque eu só fechei com vocês no sexto ano, né, que foi no caso o ano passado que eu comecei a me preparar de fato para as provas, porque acaba que o cursinho flexível, né, que eu tinha, muitas vezes eu não me sentia motivado a estudar, porque eu não tinha as metas, né? Não tinha as métricas que vocês estabelecem no cursinho de vocês, e muitas vezes eu ficava muito perdido no que estudar, como revisar para aquela matéria. Então, assim, muitas vezes eu acabava desanimando, né, no quinto ano, e não dava continuidade nos estudos. Então, eu atrasei muito o cronograma, procrastinava demais, coisa que não aconteceu quando eu conheci a Aristo, né? Que legal. E como que você conheceu a Aristo, Kevin? Então, na verdade, no sexto ano, eu comecei a pesquisar bastante, né, em relação aos cursinhos. Eu tenho uma amiga que no quinto ano já tinha me falado sobre Aristo, mas como eu te expliquei, né, acabei optando por fechar um cursinho com um cronograma flexível, mas já tinha ouvido falar, já conheci um pouquinho da Aristo, e por incrível que pareça, essa colega, ela teve êxito, né, na aprovação, e aí ela me elogiou, falou muito bem de vocês, e eu comecei a pesquisar os cursinhos, o que cada cursinho oferecia, o que de fato também cabia no meu bolso, né, para eu conseguir me preparar. E assim, o que foi determinante para eu fechar com vocês foi de fato a plataforma. Quando eu conheci a plataforma de vocês, eu assim me apaixonei pelo método. Foi de fato quando eu percebi que eu falei, nossa, agora eu não vou perder tempo me planejando, né? O que eu vou estudar, o que eu tenho que estudar, o que eu tenho que revisar. O meu trabalho vai ser ligar o meu computador ou ligar o meu celular, né? Enfim, e já vai estar tudo ali o que eu tenho que fazer naquele dia. Então, assim, isso foi o que mais me motivou, além, né, dos elogios, já terem elogiado vocês como professores, a metodologia, enfim. E aí foi quando eu optei, de fato, a fechar o cursinho com vocês.
Legal. É muito difícil a gente ter que gerir o que a gente tem que estudar diante de um contexto que a gente tem tanto conteúdo, né? Cara, não é fácil Exato. passar na prova de residência médica e por isso que a gente quer ouvir histórias como a sua, porque são histórias de sucesso e que inspiram outros alunos também. E eu queria saber, Kevin, na verdade, sim, aonde você passou, o que você está fazendo aqui em São Paulo? Me conta um pouco Certo. dos seus resultados positivos. Assim, até o final do meu 6º ano, eu confesso que eu tinha muita dúvida ainda em relação à área que eu ia seguir, então eu acabei prestando prova para 2 áreas. Uma das opções seria clínica médica, porque eu sempre gostei muito de clínica médica, em especial de cardiologia e de nefro. Eram 2 áreas que eu tinha bastante apreço. E também uma outra área que me interessava muito era a área da oftalmologia, porque eu venho de uma família que tem um comércio no ramo, né? Então, meu pai tem ótica e recentemente minha irmã também fez residência de oftalmologia. Então, nesse último ano eu pude acompanhar um pouquinho, né, dos procedimentos com ela. Então, nesse final de ano eu estava um pouquinho mexido de qual seria a área que eu iria optar. Então, como chegaram as provas e eu não tinha definido certinho qual seria a área, eu resolvi prestar para ambas as especialidades e ganhar mais um tempinho aí para escolher caso eu fosse aprovado nas 2. E aí aconteceu que eu prestei 3 provas para a clínica médica no estado do Mato Grosso, né, em Cuiabá. Das 3 provas, eu fui aprovado nas 3. Eu fui aprovado em primeiro lugar em 2 delas e em segundo lugar em uma outra prova. E aqui em São Paulo, eu escolhi prestar oftalmologia. E aí eu prestei oftalmologia aqui no Sul São Paulo, prestei no ABC Paulista, né, na Faculdade de Medicina do ABC Paulista, e prestei no IANSP. Desses 3 que eu prestei, eu passei no Sul São Paulo e passei na Faculdade de Medicina do ABC, que é atualmente onde eu estou fazendo a minha residência. Cara, tipo assim, eu não consigo nem falar. Você sabe da minha história ou não? Não. De minha especialidade? Deixa eu te contar então. Eu entrei na universidade apaixonado em clínica médica, em nefrologia e em cardiologia também, né? Tanto é que eu fundei um curso de eletrocardiograma na época e eu falei assim, não, eu vou fazer cardiologia porque eu tenho facilidade com eletrocardiograma, eu gosto muito de coração, eu gosto muito do rim, eu era apaixonado no Riela, que era um livro de nefrologia, assim, na minha faculdade era PBL. Sempre que tinha alguma coisa de nefrologia, eu ia na biblioteca e vou pegar o Riela, mano, que eu adorava estudar nefrologia e cardio, beleza. Só que a minha primeira opção sempre foi fazer oftalmologia. Desde o primeiro ano da Caramba, que faculdade. história parecida. Eu fui fundador da Liga de Oftalmologia lá de Brasília. E eu fiquei por 5 anos nessa liga de oftalmologia. E aí eu prestei para clínica médica no meu primeiro ano. Acabei que eu não passei em clínica médica, eu só prestei USP São Paulo, Unifesp na época, USP Ribeirão. Eu optei por trabalhar por mais um ano. E aí eu falei assim, cara, eu acho que eu gosto muito de clínica médica, mas eu gosto muito de estudar clínica médica. Eu acho que eu vou prestar oftalmologia. Prestei oftalmologia e hoje eu sou R2 de oftalmologia em São Paulo. Caramba, que legal! E aí eu prestei SUS São Paulo, passei em primeiro lugar no SUS São Paulo de oftalmologia, prestei ABC, fiquei em suplente, não passei na ABC, e passei também no Instituto Suel Abujanra, que é aqui em São Paulo, na Liberdade, onde eu faço oftalmologia, sou R2. Caramba, que legal! Nossa, muito semelhante nossas histórias. Bizarra a semelhança. Realmente eu fiquei assim, cara, é possível, tô me vendo aqui do outro lado, assim, impressionante, cara, que legal. Já pensou se eu tivesse feito processo seletivo na tua faculdade? Ia ser muito massa. Sabe que eu tenho um R- que é aluno Aristo, o Hussein. Ah, que legal! Ele passou agora em oftalmologia, tá super feliz e ele é nosso aluno. Ele foi aluno, eu lembro de responder ele nos fóruns e hoje ele é meu R- lá no Suel. Nossa, que bacana. Muito massa, né? Que legal. Imagina a responsabilidade, né, Luiz? Não, é nada, é todo mundo igual. É todo mundo igual. Cara, mas que história bacana. Cara, a FMABC é muito legal. Na época que eu prestei aí, eu fui até Santo André, eu fui até a última fase, só que eu acho que eu fiquei por duas pessoas dos seus R+ hoje. Que eu não sei quem são, mas eu ia... Bom, se 2 desistissem, provavelmente eu tinha escolhido ir aí para Santo André. Para ABC.
Muito legal, cara, que bacana, olha que legal. Cara, e oftalmo, você tá no R1, né, agora, né? Eu tô Você na entrou R1. agora. Você tá fazendo Uhum. curso básico lá na Unifesp, provavelmente. Então, no ABC, eles têm um próprio curso básico da Ah, faculdade mesmo, faculdade que isso aqui medicinal. é organizado pelos próprios chefes, né, os coordenadores, Cara, e que também legal. os residentes, os nossos R3, R2, e os fellows também dão aula pra gente nesse curso básico. Muito bom, Inclusive, estou na segunda excelente. semana do curso básico, tem uma provinha amanhã. Ah, e é assim mesmo. Ó, cara, eu vou deixar depois o meu telefone aqui pra você, porque se você precisar de qualquer coisa, até mesmo da oftalmologia, me passa uma mensagem pra gente estudar junto, pra gente aprender junto. É uma área completamente nova e que, pô, eu venho desvendando isso aí há mais ou menos um ano e pouco, e assim, tenho descoberto muitas ferramentas que me ajudaram, porque é um mundo completamente à parte dentro do que a gente estuda. Mas o fato de você gostar muito de clínica médica, Kevin, vai mudar muito. Você vai ver o quanto vai ser diferente para você olhar um paciente, olhar uma retinopatia hipertensiva, ir no ambulatório de uveíte e entender, cara, o que é uma artrite idiopática juvenil, o que é uma toxoplasmose de uma maneira mais aprofundada, o que é uma sarcoidose, que a gente vê muito no ambulatório de uveíte, tuberculose, hanseníase, cara, CMV, retinopatia por HIV, sífilis. Então, assim, às vezes eu vejo isso muito lá na minha residência, né? Tem uma galera assim que não curte muito clínica médica, e eles ficam muito focados ali na oftalmo, e o fato da gente gostar bastante de clínica médica, a gente acaba pegando coisas assim que acabam por facilitar o nosso aprendizado. Você vai ver Auxiliando. como que isso vai ser um diferencial pra você. Cara, eu tô muito feliz, assim, caraca, parece muito com a minha história. Eu também, nossa, vai ser um prazer trocar contato Vai, e conversar, poder com estudar certeza. juntos, Com realmente. certeza. E, bom, mas vamos voltar aqui então, Kevin. Lembra lá no início da Aristo, você chegou a fazer aquele simulado de nivelamento da Aristo? Fiz. E você lembra mais ou menos Fui quanto que mal você pra tinha caramba, tirado? inclusive. Eu acho que eu acertei assim por volta de 50%. Acredito que foi 50, 53%, se não me falha a memória. E a sua última prova, assim, por exemplo, de um simulado da Aristo que você tenha feito, você fazia quanto mais ou menos ali, perto da beirinha das provas ali? Você chegou a ter Uns uma nota até quanto? 80%. Uns 80%. 80%. Então Aham. você teve um Tive ganho um salto aproximadamente bem de uns não, exponencial. exponencial. Porque a gente ganha muito ponto no início, né? E depois fica difícil pra caramba pra gente aumentar 5, 6 pontinhos assim na prova no final, né? A curva ela Sim. tende a ficar um pouco mais plana, isso dá um trabalho danado, né? E Mas nas provas em si de residência, minha média foi mais ou menos assim, 80%. Teve uma prova que eu cheguei a fazer 90% da prova. Foi uma caramba. da clínica médica, mas aqui no Sul São Paulo foi 80%, né? Minha porcentagem, mas passei na primeira chamada. Ah, ótimo, é isso aí. E assim, quando você estava estudando assim para a prova de residência, você tinha um estudo ativo, Kevin? Tipo assim, você pegava questão, fazia questão, errava questão, lia comentário. O que você acha que foi o seu diferencial para você passar, que a gente pode levar isso para os nossos alunos? Certo. Assim, todo mundo que conversa comigo e que me pede opinião fala assim, eu sempre falo, não leia a apostila. Porque a gente quando começa, eu confesso que eu sempre, principalmente a gente que gosta de clínica, a gente sempre gostou de ler muito, né? Eu sempre gostei de ler, entender fisiopatologia de tudo e querer saber os detalhes. Então, assim, para eu abandonar esse hábito foi um pouco Dói, difícil né? no começo. Mas assim, vendo as aprovações e pensando, gente, dá certo para todo mundo, por que para mim não vai dar certo, né? Então, eu falei, eu preciso confiar no método, eu preciso acreditar naquilo ali. Se eles estão falando para eu fazer dessa forma, é assim que eu vou fazer. Então, Luigi, eu não abri uma apostila. Por mais que tenha os resumos Ok, eu fantástico. não li nada, não li nenhum. Eu sempre baixava, tinha comigo para tirar uma dúvida pontual, mas se eu abrir 5 vezes foi muito os resumos. Eu não lia de fato as apostilas, acompanhava inclusive as aulas com o material das aulas, né, com os slides, ia fazendo anotação, mas nem nas minhas anotações eu voltei, porque eu só fazia questão, o tempo todo fazia questão flashcard, e assim, uma coisa que me ajudou muito foi fazer um caderno de erros.
Eu fiz um caderno de erros, isso me ajudou demais, assim. Então, o que eu revisava, o que eu costumava a revisar nas horas vagas, para não precisar voltar, né, na apostila, alguma coisa, era o meu caderno de erros. Então, por exemplo, eu fazia 50 questões, errava 10 questões, né? Eu sempre gostava de deixar no modo prova, que eu achava que se eu fizesse a questão e já visse a resposta, eu achava que isso talvez pudesse trazer um viés no meu resultado final, né? Porque às vezes vinha uma questão um pouco parecida, que eu já tinha lido a resposta anterior, então eu gostava de fazer no modo prova. Então nas todas as questões, via quantas que eu errava e eu voltava, em vez de eu voltar somente nas que eu errei, às vezes eu voltava até nas que eu tinha acertado, mas que eu sabia que era um conceito importante que eu precisava gravar. Então, por exemplo, um critério de Light, né, alguma coisa que eu tinha que gravar, às vezes eu voltava nessa questão só para pegar o CCQ, e aí eu colocava, mesmo que eu tivesse acertado, eu colocava no meu caderno de erros. E o meu caderno de erros eu fiz ele separado por temas, né? Então, por exemplo, cardiologia, enfim. E aí eu ia colocando insuficiência cardíaca, tudo que eu errava de insuficiência cardíaca e assim por diante. Caramba. Então, quando eu ia revisar algum tema que eu achava que estava, né, insuficiente, eu ia no meu caderno de erros, por exemplo, o que eu estou errando de insuficiência cardíaca? Eu dava uma olhada naquilo lá. Mas era os CCQs, e se eu ficasse com dúvida em algum CCQ, eu colocava uma breve explicaçãozinha daquilo ali. E assim, tiveram provas, né, que eu fiz, que eu revisei assim 2 dias antes do meu caderno de erros, que tinha 10 questões do meu caderno de erros que estava na prova. Então, esse foi o maior diferencial. Então, todo mundo que me pergunta, eu falo, acredita no método, faça questões, faça flashcards e anote aquilo que você erra e vai ser mais do que suficiente. E assim, eu sempre gostei de estudar, mas eu não deixei de fazer, assim, de estar com a minha família, de me divertir, de sair, de ir para uma festinha de final de semana. Eu me programava, né, me organizava para que eu conseguisse fazer o que eu precisava ao longo da semana, para também ter os meus momentos de lazer, né? Tanto que, assim, em termos de quantidade, eu nem cheguei a atingir aquele número de questões que vocês colocam como ideal, né? Mas mesmo assim deu certo, né? Então, deu super certo. Fico super feliz por isso. Que legal, cara. Muito bom. O estudo ativo, ele é mais trabalhoso, né? E fazer um caderno de erro, errar a questão dói muito mais. Você sentar e ler uma apostila é tão gostoso, né? Vira uma atividade gostosa, um hobby e tudo mais, porque você não se depara com o seu erro, com as suas frustrações, e isso acaba que você tem uma ilusão de que você tá aprendendo mais. Você até aprende, mas retém muito menos o conhecimento do que quando você erra uma questão e fala, pô, que bosta, cara, que eu errei essa questão, o que eu errei nisso aqui, não aguento mais. Aí você olha para aquele comentário com um ódio, que aí aquilo entra dentro do seu crânio e nunca mais sai dali, né? Mas a gente tem um desprendimento de energia muito grande do estudo ativo, mas, cara, ele é muito melhor do que o estudo passivo. É muito melhor do que você só assistir a aula, só ler a apostila e fazer umas 5, 6 questões e dar como tema estudado. Se você não tem essa metodologia ativa e a revisão periódica, a revisão cíclica, que até a revisão inteligência faz, fica muito mais difícil você passar na prova, né? Sim. E aqui que a gente pega tanto, que o aprendizado por questões, ele é um divisor de águas para que a gente tenha sucesso na aprovação, né? Que legal. Pô, exato. Que história fantástica. E o que eu falei também em relação ao diferencial da Aristo é porque eu sempre, quando sentava para estudar, que eu não era aluno Aristo, eu perdia pelo menos meia hora me planejando o que eu tinha que fazer naquele momento. Então, assim, querendo ou não, é uma meia hora que você já gastou sua energia, uma meia hora que você poderia estar fazendo pelo menos ali 30, 20 questões, né? E que você estava perdendo se planejando. Então, eu confesso, inclusive, que agora que eu não tenho mais a plataforma da Aristo, que eu estou estudando, né, para residência, eu tô sentindo falta.
Vamos criar uma plataforma da Aristo para Vamos oftalmologia, criar. Kevin. Eu e Vamos. você, a gente vai criar. Então, Barretão, você que vai escutar esse áudio aqui, ou o pessoal da Aristo, vamos criar uma plataforma para oftalmologia. Eu e o Kevin, a gente vai tocar esse projeto. Exatamente. Mas é isso mesmo. E esses 30 minutos iniciais, eles são muito fundamentais, porque assim, você sentou para estudar, você tá no gás ali, né? Você fala, cara, bora, eu vou estudar. Aí se você fica 30 minutos num gap se preparando, você já tá, pô, vou levantar ali, vou fazer um café, eu acho, vou beber uma aguinha e tal. Você já, tipo, já dá aquela relaxada. Pô, e se você já senta, abre o computador e começa de uma vez, você pega esses 30 minutos iniciais que são talvez os 30 minutos que você mais vai ter apreensão de atenção no que você está estudando, né? E Sim. se você já tiver uma plataforma que faz isso por você, sem dúvida muito mais fácil. Afinal de contas, a gente tá vendo aí todas as suas aprovações de clínica médica, que tá foda pra caramba pra passar. E oftalmologia, que eu não preciso nem falar. É uma especialidade extremamente concorrida. Cara, e Kevin, assim, se você, por exemplo, tivesse que dar uma mensagem, assim, para os alunos da Aristo que estão entrando agora, ou para as pessoas que estão em dúvida, né? Se, eu vou seguir o efeito de manada e vou lá para aquele sempre, o de sempre, ou, pô, vou tentar mudar, vou tentar entrar em um cursinho diferente. O que você, Kevin, falaria? Acho que eu abordei um pouquinho, né, durante a conversa, mas o principal, assim, que eu falo para todo mundo que me pergunta sobre Aristo, eu falo, gente, eu sou fã da Aristo, eu sou suspeito de falar em relação a Aristo, porque Aristo mudou totalmente a minha forma de estudar, né, a minha forma de aprender, foi quando, de fato, eu entendi o que é estudar, entendi o que é aprender. E assim, o que eu falo acreditem no método, que vocês são pessoas extremamente competentes, né? Vocês sabem do que vocês estão falando. Então, acreditem no método, confiem. E também se permitam, né? Conhecer, se permitam vivenciar outras experiências, né? Como você falou do efeito manada. A gente sabe que existem cursinhos extremamente famosos, né? Que já tem uma tradição, enfim, mas eu acho que é super válido a experiência de você conhecer, né, outros cursinhos, outras formas de estudar, outras metodologias, e eu sou muito grato por ter me permitido, né, vivenciar isso, conhecer outras experiências, que foi de fato onde eu tô vivendo, assim, a melhor fase da minha vida agora. Cara, que bom. É muito satisfatório, quase 10 da noite, ouvir isso, porque a gente trabalha muito duro para ouvir histórias como a sua e feedbacks como o de você, que a gente ama muito o que a gente faz e a gente realmente acredita na metodologia. E quando a gente vê uma pessoa que tem um futuro brilhante como você e que teve aprovações brilhantes como você teve, isso instiga a gente a falar que a gente está no caminho certo, que a gente acredita na nossa metodologia. Cara, Kevin, obrigado, cara. Obrigado mesmo por você ter conversado com a gente. Eu acho que esse depoimento foi muito bom, muito bonito. A gente vai poder realmente divulgar esse depoimento que você deu, ajudar os alunos também que entraram agora na Aristo com uma história de sucesso como a sua. É sempre muito motivadora. De verdade, parabéns pelos seus resultados.